Como ele está lá fora? Robin levantou a cabeça e perguntou a Leylin, esperança em seus olhos. Leylin ficou em silêncio por um momento, mas ainda acabou falando. Ele avançou para o pico da fase de cristal, e as marcas da maldição ocuparam mais de 60% de seu rosto. Ele não parece estar em bom estado de espírito. A fase inicial terminou. Ele agora está passando por Flash Molation, mas ainda está bem longe da final Glutonis Monarch. Robin suspirou. Você pode me deixar sair ou me levar antes dele? Há algumas coisas que quero contar a ele. Sinto muito, mas a situação é muito perigosa. A expressão de Leylin era sombria. Você não deveria me dar uma resposta agora. Qual resposta? Você não adivinhou tudo já? Apenas uma parte disso. Por que você está aqui? Perguntou Leylin. Robin olhou para Leylin e começou a falar sem pressa. Nossos ancestrais uma vez obtiveram algumas informações sobre a Marca da Gula e sabiam que ela estava dentro do antigo castelo de areia rápida na Terra Esquecida. Foi por isso que estávamos tão ansiosos em convidar todos vocês para lá. A Marca da Gula foi um fragmento da consciência do pecado da Gula, Beelzebub, que permaneceu na Cidade Verdejante. Foi dito que os magos que obtiveram a Marca da Gula despertariam com um apetite aterrorizante, mas ao mesmo tempo ganhariam várias habilidades únicas. Essa Marca de Gula trouxe uma vez grande sofrimento às regiões vizinhas da Cidade Verda. Houve até uma situação em que toda uma cidade foi devorada. Somente com o trabalho de numerosos magos foi este caos suprimido. Inúmeras impressões foram destruídas, deixando algumas para serem usadas como amostras em pesquisas. Meu ancestral era um dos membros de classe baixa do Kixant, e há registros em suas anotações. A Marca da Gula foi coletada pela Kixant e melhorada usando grandes quantidades de linhagens do tipo devoradora, alcançando o efeito de melhorar e purificar a própria linhagem. A história dos bruxos da serpente gigante de Kemoen foi, naturalmente, longa e se estendeu à Era Antiga. No entanto, o clã Ouroboros ainda tinha que ser estabelecido, e foi por isso que entrar em uma organização de bruxo como o Kixand era muito comum. Somente após o fim da Era Antiga, os remanescentes Varlocks da serpente gigante Kemoen montaram o clã Ouroboros, que tinha se mantido atualizado até então. Então você está de olho nessa gula? A voz de Leylin estava fria. Sim. Enquanto eu tiver, estou confiante de que posso purificar nossa linhagem até que seja comparável à antiga serpente gigante Kemoen, e até mesmo alcançar o reino da Estrela da Manhã. Os olhos de Robin brilharam por um momento antes de se tornarem entorpecidos mais uma vez. Parece que aquele que inicialmente obteve a Marca da Gula foi realmente você, e aquele que subiu na aeronave conosco era você. Se não, o mentor definitivamente teria notado. A mudança repentina deve ter acontecido depois do nosso retorno. Leylin continuou com as palavras de Robin. Sim. A contaminação espiritual da impressão da gula é aterrorizante demais. Em apenas alguns meses, eu não conseguia mais me controlar. Eu perdi o controle das minhas emoções algumas vezes. Robin sorriu ironicamente. Então você decidiu se despir e procurar uma cobaia para reduzir essa propriedade, e você escolheu Noé. Não, Noah pediu que eu fizesse isso. Robin rugiu e desmoronou sem parar. Ele era um menino tão bom. Ainda me lembro de seu olhar quando falamos, cheio de esperança e resolução. Naquele momento, eu pensava que apenas Varlocks como ele seriam capazes de subjugar a Marca da Gula. Agora sei as consequências. Leylin assentiu. Se foi a grande mudança na personalidade depois de receber a impressão ou algum ódio originalmente dentro de Noé, Leylin não tinha o menor desejo de prosseguir. A situação estava clara. Noé aprisionou seu próprio tio e muitos anciões, mantendo sua família ao seu alcance. Ele até prendera Varlocks puros de sangue puro e, devorando a linhagem deles, purificava os seus próprios. Recentemente, ele até mirou Miranda, e foi recebido com um contra-ataque violento por parte dela. Os restos de seres de alta energia como esse causam muitos problemas. Leylin sabia muito bem disso. Se foi o espírito original do osso de Lamia ou a contaminação da força espiritual de seus experimentos interplanares, esse sempre foi o caso. Felizmente, o testamento de Leylin era forte e decisivo,
e ele podia assim eliminar esses perigos. Se não, ele seria não melhor do que Noé. Usando o pecado da gula para melhorar sua própria linhagem? Leilin tocou seu queixo. Este foi um tópico bastante interessante, e o fato de que o Noah fora, de um recém-avançado Rank Varlock 3, quebrou tanto a fase de vapor quanto a fase hidráulica para chegar à fase de cristal de uma só vez, era óbvio que isso tinha uma grande possibilidade de trabalhar. Tudo o que ele precisava fazer era resolver a questão da contaminação da força espiritual. A situação agora é muito complicada. Só posso te salvar primeiro e ver o que o quartel-general diz. Até mesmo Leilin achou difícil lidar com isso. Apenas os 3 anciãos da Estrela da Manhã tinham as qualificações para tomar a decisão final. Aí Chip, abra a sala de restrição do núcleo. Ordenou Leilin. Asterisco caixa. Caixa. Asterisco a eletricidade vermelho sangue da gaiola desapareceu, e as runas de ligação na sala diminuíram. O AI Chip de repente enviou um aviso. Bip. Descoberta da força espiritual estrangeira, determinada a ser os restos de um gênio espiritual. Ele criou um segundo espírito gênio para mobilizar apenas se a sala principal de restrição estiver fechada. Leilin ficou chocada. Evidentemente, Noah não perdeu completamente a cabeça e foi meticuloso. Início da erradicação do espírito gênio. Outra parte está interferindo na transmissão de dados e enviando pedidos de ajuda. Interceptação inicial. O AI Chip funcionou rapidamente, mas com os preparativos que o adversário fez, não conseguiu interceptar os dados com sucesso. Intercepção falhada. Os dados foram transmitidos. O AI. A voz robótica de Chip soou. Merda, Leilin xingou e rapidamente saiu com Robin. Enquanto isso, o rosto de Robin no salão de recepção do castelo entortou. O que está acontecendo? Leilin, que estava segurando sua taça de vinho, sorriu gentilmente. Dai. Noah, que recebeu a informação, obviamente poderia dizer que Leilin na frente dele era apenas uma marionete, e que ele havia sido enganado. Ele instantaneamente ficou vermelho de fúria. Manoplas de cristal preto apareceram em suas mãos quando foram atingidas no peito de Leilin. Asterisco clater. Asterisco o copo de vidro caiu no chão, criando um som claro. Vinho escarlate voou por toda a parte. O corredor imediatamente ficou quieto. Todos os convidados olharam nessa direção, cheios de descrença. Lord Robin ousar atacar o executor em um banquete? Isso foi uma rebelião? Ah! Um grito de mulher em pânico urgente soou, e o tempo que parecia ter parado no corredor se moveu mais uma vez. O presente dos magos imediatamente se moveu. Os Varlocks da família de Robin se reuniram, enquanto Parker protegiu Snoopy quando ele transferiu seus homens. 2 ondas de Varlocks se reuniram em meio ao fluxo de pessoas, como 2 recifes gigantescos, imóveis na confusão. Ao contrário do seu comportamento, os músicos, garçons, dançarinos, palhaços e outros ficaram surpresos. Eles fugiram em alarme, ocasionalmente soltando gritos estridentes. Com base nessa situação, era óbvio que os feiticeiros de ambos os lados não haviam baixado a guarda e estavam preparados para se tornar hostis. Asterisco TSS TSS. Asterisco Noah sem expressão observou o Leilin em suas mãos. Agora, este Leilin que estava na frente dele, tinha ficado completamente preto. Gotas de líquido preto fluíam da ferida para o chão, produzindo gás branco. Eu vou sair por um tempo. Mate todos os subordinados de Leilin. Noah descuidadamente despejou o boneco de sombra em suas mãos e se transformou em um fantasma negro que desapareceu. No momento em que Noah partiu, os feiticeiros confrontando-se no salão primeiro se acalmaram e depois grandes quantidades de feitiços se acenderam. A inundação de partículas elementares caóticas afogou o salão. Eu não seria tão estúpido a ponto de lutar com um oponente em seu ninho, no qual eles operaram por milhares de anos. Com uma mão em Robin, Leilin esmagou alguns cavaleiros blindados, bloqueando seu caminho em pedaços. Sob o Cavaleiro de Prata, as armaduras eram apenas ar. Essas armaduras, que deveriam ser apenas ornamentais, pareciam ter recebido alguma ordem e de repente começaram a atacar Leilin. Somando-se a seus problemas,
Muitas línguas longas e negras enchiam o corredor atrás dele, avançando. Esses cavaleiros são Silent Guards. Sem atacar o núcleo, é impossível destruí-los. Robin, pressionado contra o lado de Leyline, serviu bem como guia, mas não fez mais nada. Não só ele estava gravemente ferido, sua força espiritual estava em ruínas. Uma grande quantidade parecia ter sido devorada, e sua força havia caído para o nível de um Varlock. Se não, Leyline não ficaria tão à vontade em brincar ele junto. Ao invés dos guardas silenciosos, você precisa ter cuidado com as línguas atrás de você. Vendo as forças atrás deles, a expressão de Robin mudou. Esta é uma passagem que nossa família encontrou por acaso. Parece ter mudado e feito uma conexão com uma existência majestosa acima. As línguas cinza-negras são partes dessa existência. Até mesmo um nível de fase de cristal 3 Varlock acharia problemático se fosse pego e poderia até mesmo ser devorado. Alguns idosos da família morreram com isso. Devido à radiação aterrorizante, alguns antigos castelos magus sofriam mutações, dando origem a situações que até os magos não conseguiam fazer cara ou coroa. Estes estranhos fenômenos foram aproveitados por seus descendentes, que os usaram como defesas.